Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim com a gente para falar sobre a eleição mais apertada da história. Diego, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvinte. Também tô com o aplicativo aqui, ó. Dá para ver quem está nos acompanhando no YouTube. Já tô aqui. Eu já tinha baixado o aplicativo da Nova Brasil, claro, e agora com essas novidades todas aqui ficou bem legal. Vamos lá, pessoal. Ninguém dorme mais em Brasília até o dia 30, né? Ninguém dorme mais. Em Brasília ou no Brasil? Em Brasília ou no Brasil? Exatamente. Quem dormir, dormiu. Quem não dormiu, não dorme mais, né? Daqui até lá quando agora... você vai ser mãe, né? Mãe e pai, o pessoal fala, aproveita pra dormir. A eleição tá tipo assim. Por falar nisso, dizem que depois dos 6 meses melhora. O meu já passou 3 anos, eu continuo sem dormir direito, Michele. Me ajuda com isso aí. Não, eu não sou referência. O Mauro, que já tem um com 14, né? Aí ele pode falar um pouquinho melhor. Mais velho, 14, 12, já pode, fica tranquilo que vai melhorar. Porque depois vai chegar uma fase que eles não querem acordar, viu? Você fica lá meio-dia, bora, acorda. Ai. Vamos lá, eu queria falar um pouquinho, fazer um histórico com o nosso ouvinte, porque a gente fica falando, a eleição mais apertada da história, apertada da história. E quando eu escuto isso, eu tenho para mim que às vezes pode ser uma força de expressão do jornalista, né, de quem está fazendo ali uma análise. Então eu falei, deixa eu dar uma olhadinha, eleição por eleição, desde a redemocratização, para saber se de verdade nós estamos diante da eleição mais apertada da história. Vamos lá, vamos ouvinte comigo. 1989, no primeiro turno, Fernando Collor de Mello teve 32,47% dos votos, Lula 16,69%. Eles foram para o segundo turno, com uma diferença entre eles, Collor e Lula, em 89, de 15,78 pontos percentuais. No segundo turno, o Collor ganha do Lula por 53,03%, contra 46,97% dos votos. Uma diferença de 4.013.634 votos. Uma diferença apertada, do ponto de vista de volume de votos aqui, 4 milhões de votos o Collor ganha do Lula no segundo turno. Nas duas eleições seguintes, o Fernando Henrique Cardoso ganha no primeiro turno, tanto em 94 como em 98, derrotando o Lula nas duas situações. Em 94, o FHC ganha de 54,24% a 27,07%, uma diferença de 17.192.834 votos. 4 anos mais tarde, em 98, essa diferença cai, mas ele também ganha no primeiro turno, 53,06% contra 31,71% do Lula, 14.461.322 votos. Ok. Chegamos em 2002. Lula e Serra vão para o segundo turno, sendo que no primeiro turno a diferença entre eles foi de 23,25 pontos percentuais. 46,44 para o Lula, 23,19 para o Serra. No segundo turno, em 2002, o Lula ganha com folga do Serra. 61,27% dos votos contra 38,72% dos votos. Isso dá 19 milhões, voto para Dedéu, 422.624 votos. 4 anos depois, em 2006, o Lula é reeleito para cima do Alckmin, que hoje é o seu candidato a vice na chapa presidencial. A diferença no primeiro turno foi apertada, 6,97 pontos percentuais somente, 48,61 contra 41,64, mas aí no segundo turno o Lula ganha até melhor do que ganhou 4 anos atrás, com uma diferença de 20.751.864 votos para o Alckmin, percentualmente 60,83, 39,17. Vamos avançando, 2010, Dilma e Serra, também eleição de 2 turnos. A Dilma ganha do Serra no primeiro turno com uma diferença de 14,3 pontos percentuais e no segundo turno a Dilma ganha do Serra com uma diferença significativa de 12.041.141 votos. Aí chegamos em até aqui a eleição mais apertada da história, que tinha sido em 2014, Dilma e Aécio. No primeiro turno,
eles têm uma diferença de 8,04 pontos percentuais. E no segundo turno, em 2014, a Dilma vence o Aécio naquela eleição cuja apuração foi para cardíacos, né? Ponto a ponto, voto a voto no finalzinho ali. Dilma, 51,64% dos votos, Aécio, 48,36% dos votos. Em números absolutos, nós estamos falando de uma diferença de 3.459.963 votos. Foi a menor diferença até aqui desde a redemocratização em números absolutos. Em 2018, nós sabemos, Bolsonaro vai para o segundo turno contra o Fernando Haddad, do PT, com uma diferença de 16,75%, 16,75 pontos percentuais, e uma diferença no segundo turno de 10.756.941 votos. Pois bem, 2022, no primeiro turno, o Lula teve 48,4%, no último dia 2%, Bolsonaro 43,2%. É uma diferença de 6.187.159 votos. Mais uma diferença entre eles de 5,2 pontos percentuais. Então essa é a primeira conclusão que eu faço para o nosso ouvinte da Nova Brasil. É, de fato, a eleição mais apertada da história, porque nunca se chegou ao segundo turno, desde a redemocratização, com uma diferença tão apertada no primeiro, de apenas 5,2 pontos percentuais. Antes tinha sido em 2006, entre Lula e Alckmin, que foram para o segundo turno com uma diferença de 6,9 pontos percentuais. A menor diferença no segundo turno, como eu disse há pouco, foi Dilma e Aécio, 3.459.963 votos. Há quem diga que essa eleição pode ter uma diferença de números absolutos ainda mais apertada do que essa, 3.400.000 votos. Temos dois nuncas nessa eleição e um desses nuncas vai cair, Mauro e Michele. Nunca antes na história desse país, desde a redemocratização, um presidente da República não foi reeleito. Tirando o Collor aí que foi empichado, nós temos FHC reeleito, Lula reeleito, Dilma reeleita e agora o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não for reeleito, pela primeira vez, nós não vamos ter um presidente reeleito. E nunca quem largou no primeiro turno perdeu no segundo. Quem largou na frente no primeiro turno perdeu no segundo. Todo mundo que sai na frente no primeiro turno confirma a sua vitória no segundo turno. Se o Bolsonaro ganhar, vai ser a primeira vez que alguém que saiu na frente, que largou na frente, não conseguiu confirmar a vitória no segundo turno. Então, resumindo, é a diferença mais apertada do primeiro turno, somente 5,2 pontos percentuais. Estamos diante de uma possibilidade de ver uma diferença no segundo turno de uma menor quantidade de votos, também já da história, desde a redemocratização, e esses dois nuncas. Nunca um presidente não foi reeleito, nunca quem largou no primeiro turno perdeu no segundo. Vamos ver o que vai acontecer no dia 30. Nós estaremos ao vivo aqui na Nova Brasil FM a partir das 5 da tarde, com todos os detalhes dessa apuração minuto a minuto com você. Prepare o seu coração. Diego Amorim, obrigado por hoje. Vamos preparando e ficando atentos. Diego volta amanhã aqui com a gente. Valeu, Diego. Obrigado, boa quinta. Valeu. Obrigado, Obrigada. até amanhã.